Aleluia! Vamos nós então com 236 dias em propósito, amém? Dei uma pausa aqui para poder pensar, né, queridos? Porque afinal de contas nós estamos rompendo e não podemos perder a conta ou as contas, né? De tudo que o Senhor está fazendo em nós e através de nós. É um tempo de crescimento, um tempo de avanço, e nós estamos aqui para mais um período de devocional, né? Queridos, nós precisamos ter esse tempo com o Senhor. Eu queria te encorajar a estar sempre separando um tempo para o Senhor. Você precisa ter esse tempo com o Senhor, sabe? Um tempo onde você fala com o Senhor e um tempo onde você também consegue ouvir a voz do Senhor, tá? Isso vai ajudar você, entenda, para todas as áreas da sua vida, sabe? Estar nesse tempo de devocional, separando esse tempo com o Senhor. Muitas pessoas pensam, mas eu não tenho tempo, minha vida é tão corrida, mas na verdade é um investimento. Quando você faz isso, você está fazendo do seu tempo, dos seus dias proveitosos, horas proveitosas, porque você recebe instruções que vêm do alto. E aí você consegue ser mais assertivo e mais assertiva para tudo que você for fazer durante a sua vida. Não é, Eval? Bom dia, Eval, para você que está aí comigo, para você que está pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, que Deus abençoe a sua vida. Ó, hoje nós estamos iniciando o 26º livro da Bíblia, que nós estamos rompendo aí desde Gênesis, tá bom? Estamos no livro do profeta Ezequiel. Tanta coisa nós vamos descobrir hoje a respeito do profeta Ezequiel. Tem muita coisa boa, claro, para você receber de Deus, instruções, né, diretas de Deus aí para o seu coração, revelações dessa palavra, porque, queridos, o que muda a nossa vida, o que transforma a nossa vida é a revelação da palavra, não é a letra em si, é a unção que tem, sabe? Essa palavra, ela é carregada de unção, de vida. Então, quando ela chega para nós, ela já chega despedaçando o jugo, ela já chega trazendo verdade do reino para nós. Então, não existem situações ou circunstâncias à nossa volta que nos paralisem. Por quê? Porque nós temos a verdade do Senhor conosco. E se nós temos essa verdade, não há mentira que nos aprisione, não há doenças que nos aprisione, não há circunstâncias e más notícias que nos prendam. Por quê? Porque nós vamos ter uma convicção gerada dentro de nós. Nós sabemos em quem nós temos crido, nós sabemos onde está a nossa esperança. E ó, a sua esperança não será frustrada. Ele diz lá em Provérbios que haverá um bom futuro. E nós que estamos colocando a nossa esperança nele, nós não seremos decepcionados. Amém? Então, olha só, antes de chegar te contando tudo de Ezequiel, deixa eu fazer uma oração pela sua vida, tá bom? Você que pode, fecha os seus olhos, vamos orar. Independente do horário que você vai estar recebendo agora essa ministração, saiba de uma coisa: a vontade do Senhor é se revelar a você. Então abra o teu coração e esteja receptivo para tudo que o Senhor quer realizar hoje, nesse momento que o Senhor preparou para você. Amém? Vamos orar então? Vamos lá então, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por mais um tempo. Muito obrigada. Obrigada por esse devocional, obrigada por sua palavra, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos ama tanto. Obrigada porque nós sabemos que foi o Senhor quem nos escolheu. Não fomos nós quem escolhemos o Senhor, foi o Senhor quem nos escolheu. Obrigada por ver valor em nós, por nos fazer, Pai, ser tão preciosos e tão preciosas aos teus olhos, por mostrar para nós mesmos, Pai, sabe, o valor que há dentro de nós que o Senhor colocou. Obrigada por tua vida em nós, essa vida abundante que flui de dentro de nós, Senhor. Nos ajuda, abra o nosso entendimento, nos ensina a sermos melhores em todas as esferas da nossa vida, Pai, por onde nós formos. Nos ensina, que o teu Santo Espírito nos conduza a toda a verdade. Nos ensina, Pai, a sermos melhores. É o desejo do nosso coração. Nós queremos crescer e melhorar. Em nome de Jesus. É a oração que nós fazemos. Amém? Queridos, a voz está um pouco desgastada. Segura um pouquinho. Peraí. Você que é do Distrito Federal vai saber do que eu estou falando. Porque aqui no Distrito Federal nós vivemos um clima
Nós vivemos, desculpa, todos os climas num dia só. Calor, chuva, frio. É assim que nós vemos. Então, às vezes, o corpo reclama, entendeu? Então, hoje a garganta está reclamando. Por quê? Às vezes, muito calor, você toma gelado. Então, querendo ou não, né? Infelizmente, acaba afetando um pouco. Mas nada irá nos impedir de fazer esse devocional hoje, em nome de Jesus. Nós vamos romper. Essa garganta é curada e sarada. E nós vamos conseguir fazer nosso devocional hoje. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos lá. Vamos falar então de algumas curiosidades do livro de Ezequiel, antes de eu te falar o resumão do capítulo 1 ao 4, que é de acordo com o nosso cronograma. Então, primeiro dia do nosso cronograma, capítulos 1 ao 4, vou fazer um resumão para você do que está acontecendo aqui. Mas antes, deixa eu te falar algumas curiosidades. Olha só. A palavra vai nos dizer aqui que é o livro do profeta Ezequiel, mas na verdade Ezequiel, ele vinha de uma linhagem de sacerdote, sabia disso? Então algumas versões da Bíblia vai dizer que é o sacerdote Ezequiel, né? Assim como Jeremias também, mas na verdade eles foram chamados por profetas, queridos, para um tempo, e esse tempo aqui de Ezequiel foi levantado, por quê? Nós estamos vindo aí de Jeremias e Lamentações de Jeremias, e Jeremias estava anunciando para o povo acerca do cativeiro que eles iriam passar. Né? Eles ficaram 70 anos, queridos, presos pelos babilônios com a autorização de Deus. Por quê? Porque o povo, infelizmente, não dava ouvidos ao profeta. O profeta foi levantado por Deus, falando de Jeremias, tá? Foi levantado por Deus para alertar o povo, e o povo desprezava o que Jeremias falava, né? Chamaram Jeremias de traidor. Querido, Jeremias sofreu muito na mão do povo. Aí, resumindo, nós agora estamos num tempo aqui, de acordo com as escrituras, eles vão dizer que Ezequiel ele foi levado cativo, viu, para a Babilônia, aproximadamente com 25, 26 anos, né? É o que a história vai dizer. Na Bíblia em si também, tá? No primeiro capítulo está falando sobre isso. E aí, queridos, mais ou menos com 30 anos é quando começa efetivamente o chamado aqui de Ezequiel, que o Senhor então o chama para que ele então vá, né, filho do homem, né, aqui o Senhor chama ele, muitas expressões no livro de Ezequiel, o Senhor chamando ele de filho do homem, põe-te de pé que eu falarei contigo, né, então é isso que nós vamos ver aqui, Ezequiel anunciando para um povo que já estava cativo, aqui o povo já estava na Babilônia, e o Senhor levantou Ezequiel então, para anunciar ao povo. Mas nós vamos perceber também, queridos, com muita ênfase, o Senhor sempre falando assim. Amém, Val? Tamo posse, isso mesmo, irmã. Nós vamos perceber muito o Senhor falando assim, Ezequiel, fala para o povo, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, você vai falar. Então, queridos, nós também percebemos, claro, né, já desde os primeiros capítulos, denunciando como é que estava o coração do povo aqui também no livro de Ezequiel. Mas nós vamos ver também uma curiosidade maravilhosa, né? No capítulo 1, eu queria te falar que Ezequiel, ele tem uma visão. E essa visão, queridos, é uma visão semelhante, a palavra vai nos dizer, a visão que ele tem, né? No capítulo 1, quer ver? Eu até separei aqui, ó, só para você entender. Ele tem uma visão maravilhosa. E essa visão aqui é a visão do trono de Deus, olha só. Ele vê 4 seres viventes, ele vê querubins, e nessa ocasião aqui, que ele nessa convocação, está lembrando também do chamamento de Isaías, tá bom? Quando Isaías viu os serafins. Então, fiz questão de mostrar aqui para você, porque ele tem essa visão do trono de Deus, também semelhante com a que João viu em Apocalipse. Então, calma, só para você não confundir, respira fundo. Estou te contando aqui, porque no capítulo 1, quando você for fazer leitura, você perceberá que contando detalhes, a partir do versículo 4, sobre uma visão que Ezequiel teve, a primeira visão que ele teve. E nessa visão vai contar detalhes do que ele está vendo. Então, para que você entenda, essa visão é a respeito também do trono de Deus, tá bom? Para você entender, porque senão quando você for, você fala, o que é isso, minha gente? Então, ele está falando acerca dessa visão que o Senhor deu para ele. E finaliza o capítulo 1, né? Aqui, já bem no finalzinho do capítulo 1, quando ele diz o seguinte, olha... Então, eu ouvia uma voz, já no versículo 25, ele está dizendo, eu ouvia uma voz que vinha daquela superfície brilhante acima das cabeças das criaturas enquanto ficavam de asas fechadas. E ele está dizendo sobre a superfície brilhante.
havia alguma coisa parecida com um metal no meio do fogo. Da cintura para baixo parecia feito de fogo puro. Da cintura para cima parecia feito de... Não, desculpa, da cintura... Isso, da cintura para baixo parecia feita de ouro puro, muito brilhante. Tudo em volta dele brilhava, porque aqui ele está dizendo que ele viu assentado no trono e estava alguém que se parecia com um homem. Ele está dizendo que ele viu alguém assentado no trono que se parecia com um homem. E ele está dizendo aqui, queridos, que como esse homem era, da cintura para baixo como ele parecia e da cintura para cima como ele era. Então, ó, da cintura para cima ele está dizendo aqui era brilhante como metal no meio do fogo, e da cintura para baixo parecia feito de fogo puro. Ele está dizendo, ok, com muitas cores, com arco-íris, ele está dizendo, e foi assim, olha o que ele está dizendo, que poderoso, e foi assim que eu vi a glória do Senhor. Aleluia. Hoje nós estávamos falando um pouco, em um outro momento, acerca da glória de Deus, como é que ela é manifesta, né? E olha aqui, Ezequiel também falando como foi que ele percebeu a glória do Senhor manifesta. Ele está dizendo que ao ver tudo isso, ele acabou caindo por terra e escondendo o seu rosto, porque então ele ouviu a voz de alguém falando. E eu vou te dizer o que essa voz falou para o profeta Ezequiel. Ele disse assim: levanta-te, filho do homem, coloca-te de pé, que eu falarei contigo. E aí ele disse, no mesmo instante então em que ele falava, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé. E eu escutei o que ele me dizia. Então ele disse, filho do homem, eu mandarei como meu mensageiro ao povo de Israel. Ou seja, Ezequiel, vou te mandar como mensageiro ao povo de Israel. E olha só, essa nação é desobediente. Eles se revoltaram contra mim. Até hoje, os israelitas e seus antepassados nunca deixaram de me desobedecer. Eles são um povo teimoso, de coração duro. E aqui, queridos, nós vamos perceber o Senhor mais uma vez. Quando você for ler, fazer a sua leitura integral, você vai perceber no capítulo 1 que ele então vai fazer um alerta para Jeremias. Jeremias, olha só. Esse povo não me obedece, esse povo continua fazendo tudo aquilo que eu já venho anunciando que é para eles deixarem de fazer. E ele está dizendo, por isso, filho do homem, você não vai ter medo desse povo. Não se assuste com as suas ameaças, mesmo que as palavras firam como espinhos e sejam venenosas como escorpiões. Por quê, queridos? Deixa eu abrir um parênteses para você. Como eu mencionei para você agora há pouco, Jeremias, por exemplo, que foi um profeta um pouquinho antes aqui do livro de Ezequiel, né? Queridos, ele sofreu muito, o povo ameaçou Jeremias, bateu em Jeremias. Jeremias passou maus bocados na mão do povo, porque ele falava a verdade. Então aqui o Senhor já fez um alerta para Ezequiel, dizendo, Ezequiel, você não vai ficar com medo desse povo, não tenha medo das ameaças dele, não tenha medo das palavras venenosas dele, não se assuste com os seus gritos, nem fique apavorado, porque eles são uma nação rebelde. Então Deus já estava preparando Ezequiel, queridos, para o que estava por vir. E claro, encorajando ele para não se assustar, não ficar apavorado e dizendo para ele, ó, você deve anunciar as minhas mensagens, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, porque são uma geração rebelde. Agora, ó, abra sua boca e coma o que eu vou lhe dar. Você lembra dessa história de um profeta comer um rolo de um livro? Foi Ezequiel. E logo aqui nós vamos perceber no capítulo 2, o Senhor mandando ele abrir a boca e ele está dizendo, então eu olhei e vi uma estranha mão que se estendia para mim, segurando um rolo, ele está dizendo. E aí nesse rolo, então, ele está dizendo que estava escrito, dos dois lados tinha escritos desse rolo. E aí ele está dizendo mais, ele disse, abra sua boca agora, então, né, e você vai comer. E nessas escritas, deixa eu te fazer uma observação. Estava falando sobre tudo, tá? Sobre as ameaças, sobre as condenações, sobre todas as desgraças do povo. Nesse rolo estava escrito isso. E aí no capítulo 3, já emendando para você, porque é uma continuidade do 2, a palavra vai dizer então que Deus ordenou a ele, filho do homem, coma o que eu lhe mostrei. Coma esse rolo, depois vá e anuncie as minhas mensagens ao povo de Israel. Então, olha só, Deus convocou Ezequiel, come aí o rolo, daqui a pouco você vai lá e vai falar tudo o que eu mandar você falar. E a palavra vai dizer, queridos, que Ezequiel obedeceu, comeu o rolo, fez tudo como ele disse. E o Senhor disse para ele, coma tudo, encha o seu estômago.
E Ezequiel vai dizer que enquanto ele comia, queridos, aquelas palavras, aquele rolo, era doce como o mel. Amém? Ele está dizendo isso. O rolo que Deus fez ele comer, as palavras eram doce como mel. E ele continuou dizendo mais, olha só, depois de comer o rolo, ele me disse: filho do homem, vá viver entre os israelitas, anuncie as minhas palavras, você não será meu mensageiro, assim, um mensageiro cuja língua é difícil de aprender e entender. Você vai ser aquele mensageiro que vai falar ao povo de Israel, vai ser específico, sabe, ao povo de Israel, porque eles são povos rebeldes e teimosos. O Senhor está lembrando mais uma vez para ele. Então, olha, em 3 capítulos nós percebemos, né, no início aqui do livro de Ezequiel, o quanto Deus fala desse povo, o quanto Deus estava com um coração difícil, né? Um coração fechado, e ele está dizendo, é um povo difícil, é um povo do coração teimoso, então já se prepara, mas não deixe de falar. Mais uma vez ele enfatiza, e ele continua: eles não darão importância ao que você falar, porque não se importam com as minhas palavras, mas eu transformei você numa pessoa tão inflexível, olha isso, tão inflexível e tão endurecida, Ezequiel, quanto eles. Então eu vou tornar sua testa tão dura como diamante, mais dura do que uma pedra. Por isso você não vai ter medo deles, das ameaças, dos olhares cheios de ódio. E isso é natural, pois eles são um povo desobediente e teimoso. Mais uma vez o Senhor está dizendo, quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir. Ei, Ezequiel, ainda que eles se façam de surdo, digam para eles: assim diz o soberano, o Senhor, que a glória do Senhor seja louvada nos altos céus. Ouvi o barulho das asas das criaturas batendo uma nas outras, ouvi o barulho das rodas e um barulho como de um terremoto. Lembra da visão que Jeremias teve? Pois é, aqui ele está dizendo que o próprio Espírito mandou ele ficar de pé e ele ouviu essa voz de trás dele, uma voz bem forte, né? Que fazia esse barulho e ficava falando isso: que a glória do Senhor seja louvada nos altos céus. E continuou, ele está dizendo que quando então ele chegou onde ele começou a viver, que foi a direção que Deus deu para ele ficou ali durante 7 dias sentados, queridos, esperando uma direção, sem saber o que fazer. E a palavra vai nos dizer que passados esses 7 dias, o Senhor falou com ele assim: filho do homem, eu o escolhi para ser o vigia do povo de Israel. Quando você receber as minhas mensagens, deve transmitir cada uma delas. Sabe como? Rápido, sem demora. Ezequiel, quando eu disser ao pecador que ele vai morrer e você não entregar a ele a minha mensagem, se você não mostrar que ele precisa mudar, se você não mostrar que ele precisa se arrepender, né, dos seus pecados, e ele morrer, você será responsável pela morte dele. Olha que peso o Senhor jogou, né? Aqui não está dizendo que é um peso, eu que estou aqui parafraseando para você da responsabilidade em ser totalmente idôneo, verdadeiro naquilo que Deus estava entregando. Então Deus falou para ele: ô Ezequiel, faz do jeito que eu tô te falando. Quando eu te falar, você não demora. Quando você vê alguém errando, chega para ele e já entrega logo, porque se ele morrer como um pecador, a morte dele vai custar para você, vai para sua conta, tá? Vamos continuar. E aí ele diz o seguinte, lá no finalzinho, ele disse assim, ó, lá no versículo 22. Novamente senti o poder do Senhor me dominar e ele disse: vá até o vale e lá eu falarei com você. E ali ele está dizendo que quando chegou no vale, queridos, ele caiu ajoelhado com o rosto no chão. Então o Espírito entrou em mim e me fez levantar, o Espírito de Deus. E ele está dizendo, falou comigo e me deu a seguinte ordem: vá para sua casa e tranque-se, pois você, filho do homem, será amarrado com cordas e não poderá escapar. Eu farei você ficar mudo, o Senhor está dizendo. Eu farei você ficar mudo, você não poderá condenar o seu povo, apesar de ser uma nação rebelde. E ele está dizendo, mas quando eu falar com você, farei voltar a sua voz e você dirá aos israelitas assim: assim diz o Senhor. Quem for obediente, ouça. Quem for desobediente, não ouça. Por que ele estava dizendo isso? Porque os israelitas eram um povo rebelde. Quando você for fazer sua leitura, não pense que é um erro ortográfico. Está enfatizando o quanto esse povo realmente era rebelde, ou seja, desprezava tudo aquilo que vinha de Deus, queridos. E para finalizar hoje nosso devocional, capítulo 4, deixa eu te contar tudo
resumindo aqui pra gente acabar hoje o nosso tempo aqui juntos, olha só. No capítulo 4, então, o Senhor continuou dizendo com o profeta Ezequiel assim: agora, filho do homem, pegue um tijolo de barro, ainda mole, e grave nele um desenho da cidade de Jerusalém. E aqui ele deu umas instruções sobre o que ele deveria fazer, inclusive até mesmo uma panela de ferro, tá? Ele diz aqui que ele deveria pegar também. Então ele deu todas as instruções. Aí olha só como o Senhor disse para ele: cada detalhe tem um significado. Isso servirá de sinal para os israelitas. Aí no versículo 4 ele continua dizendo: de agora em diante você deve dormir deitado para o lado. Queridos, aqui nós vemos Deus em detalhes falando para o profeta que fazer coisas específicas. Então, ó, no versículo 4, no versículo 5, nós vamos perceber ele falando que ele deve ficar com o corpo deitado somente do lado esquerdo. Olha isso. Durante 390 dias. Por quê? Porque ele vai estar carregando a culpa da nação de Israel. 390 dias. No versículo 6, ele está dizendo que depois ele vai passar a dormir somente do lado direito do corpo durante 40 dias. Para quê? Para indicar o castigo de Judá pelos seus pecados. Então, ó, 390 dias ele iria indicar o castigo de Israel, representando ali o castigo de Israel. 40 dias para indicar os pecados de Judá. Tudo isso está aqui no capítulo 4. Aí no que ele está dizendo? Depois você vai profetizar contra a cidade. Você não poderá se virar para o outro lado. Então deu as instruções específicas aqui para Ezequiel. Outra coisa também que ele fala aqui para Ezequiel, durante os 390 dias que você estiver deitado sobre o seu lado, você deverá, esse lado, né, específico que o Senhor disse, você deverá comer pães feitos de uma mistura de trigo. Até isso, o que comer, Deus também deu a instrução para ele de como fazer. E ele disse, ó, você deve fazer um racionamento de comida. Você deve comer determinados alimentos numa quantidade de gramas específicas. Acredite que até a quantidade de comida, ele disse para ele o que ele deveria fazer. Então, olha só, daqui a pouco, no decorrer do livro, você perceberá por que Deus contou tantos detalhes, sabe? O livro do profeta Ezequiel, nós vamos perceber muitas instruções aqui, nós vamos perceber, tem textos bem conhecidos, né? Tem aquela questão do vale de ossos secos, você lembra? Então Deus dá muitas visões a Ezequiel aqui. Então só tá começando, tá? Só tô te contando aqui para você entender como é que já começou o chamado de Ezequiel. Foi bem punk, foi bem explosivo, né? Foi bem, vai, filho do homem, diz, filho do homem. Não tenha medo, né? Por quê? Porque essa geração é rebelde. Se levanta aí e faz o que eu tô te mandando. Então aqui, ó, Deus falou com ele até sobre racionamento de comida. Ó, você vai comer pouco, você vai comer tantas gramas. Isso tudo, ó, tá no capítulo 4, a partir do versículo 10. E ele disse, ó, você também vai racionar água, você vai beber pouco por dia, né? Ele tá dizendo aqui apenas meio litro, né? Aqui menciona nessa tradução. Você vai preparar o pão, dizendo todos os detalhes aqui para Ezequiel, como ele deveria fazer. E finaliza, queridos, o capítulo 4, ele dizendo o seguinte, ó. O Senhor está afirmando, o povo de Israel vai comer comida impura, proibida pela lei, em terras estranhas, e eu vou acabar espalhando esse povo. E ele diz, e eu respondi, Ezequiel então dizendo que respondeu ao Senhor, soberano Senhor, eu nunca me contaminei comendo comida impura. Sabe por quê, querido? Chegou um ponto aqui que Deus falou para ele que quando ele fosse acender o fogo, acredite, tá assim na tradução. O Senhor disse para ele, você vai usar para ligar o fogo, para acender o fogo, melhor dizendo, você vai usar fezes humanas. Seca, você vai usar essas fezes humanas. E aí Jeremias virou para ele e falou, mas Senhor, eu nunca me contaminei comendo comida impura. Desde a minha infância eu tô sempre fazendo tudo certo, né? E aí então o Senhor fala para ele, não, tudo bem, então vamos fazer assim, você vai usar esterco de vaca para poder então assar o seu pão. Acredite, todos esses detalhes estão aqui na Bíblia. Tem coisas que se a gente contar as pessoas não acreditam, mas ó, todos esses detalhes estão aqui, tá? No capítulo 4. E finaliza, queridos, ele falando o seguinte, por causa da falta de comida e água, porque chegou um ponto que lá em Jerusalém ficou assim, né? O próprio Deus provocou essa escassez de alimento em Jerusalém. E ele está dizendo aqui no versículo 17, por causa da falta de comida e água, todos terão medo uns dos outros. Os moradores de Jerusalém sentirão no corpo e na alma
o castigo dos seus pecados. Uau, que triste, né, queridos? Que triste. O pecado tem uma consequência, né? De Deus a gente realmente não zomba. Tudo que nós plantamos é bem certo que nós vamos colher. E eu queria te dizer que toda essa tragédia, né, que ainda aqui quase não falou ainda, né, como nós estamos vindo aí de livros como eu tô mencionando para você que ainda tá bem fresco, né, o livro do profeta Jeremias, as lamentações de Jeremias, final muito triste do povo. Por quê? Porque o povo, infelizmente, não consideraram aquilo que Deus estava falando, sabe? Então eu vou te dizer, nós somos livres para escolher. E Deus diz na sua palavra, queridos, que se nós quisermos e ouvirmos, ou seja, e escutarmos e considerarmos a sua voz e a sua palavra, nós vamos comer, desfrutar do melhor dessa terra. Eu queria te dizer que o melhor dessa terra está preparado para mim e para você. E é opcional. Somos nós quem escolhemos comer ou não. Então, ó, que você escolha a melhor parte, tá bom? Hoje, de acordo com o nosso cronograma, nós vamos ficando por aqui no livro do profeta Ezequiel, mas claro, no devocional que vem nós vamos dando continuidade e eu convido e encorajo você a vir comigo nessa jornada de leitura total da Bíblia. Nós vamos até Apocalipse, tem muita coisa acontecendo e muita coisa vai fazer sentido para você quando nós formos dando continuidade aí nos próximos livros, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe grandemente, ó. Até a próxima, eu te espero, tá bom? Tchau, tchau.